a gente está se comunicando, tá? Então, a partir de agora tá gravando, tá? Paulo Sérgio, pode falar, Paulo. Boa noite, professor. Aqui Boa é o noite. Paulo Sérgio. O senhor falou para mim enviar um e-mail para a secretaria para saber como está a minha situação na matrícula. Eles retornaram o e-mail e me informaram que está tudo certo, só falta as horas do estágio para concluir o curso. Perfeito, Paulo. Então tá tudo certo, né? É bom que é uma segurança para você, né? Que só faltam as horas mesmo. E aí, quando terminar, né, esses encontros aí, você já vai poder dar entrada, né, e obter o diploma. Perfeito, Paulo. Show de bola. Então, beleza, gente? Bom, então, hoje, né, a gente tem um encontro com o professor Anderson. Professor Anderson, tá na escuta, professor? Tô aí, tô sim. Opa, Vamos aí. fica à vontade aí, tá, mestre? Vou deixar contigo. Aí você segue aí, tá? Um Beleza. abraço, meu camarada. Vamos que vamos. Falou. Pessoal, boa noite aí. Hoje a gente vai falar sobre... Falar alguma coisa legal, assim, um tema um pouco... Um pouco não, tem bastante a ver com a gente vai falar sobre sensores no smartphone, né? E aí vou dar uma introduçãozinha, Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí vocês me digam se tá ok, tá dando pra enxergar legal. Vocês conseguem enxergar de boa aí, tranquilo? Tá show, Anderson. Beleza. E aí, vocês interrompam tranquilamente nesse esquema como o professor Velson explicou, né? Pode levantar a mão, pode botar no chat também, de boa, que dá para ver as perguntas, né? Se vocês quiserem perguntar. E vamos que vamos. A ideia é sempre trocar ideia, como tem sempre algum tema que pode gerar dúvidas, e ter dúvidas sempre é legal, vocês podem interromper aí. Então, a gente vai falar sobre sensores no smartphone, mas sensores em geral, com aplicação que a gente vê no smartphone, porque está no nosso dia a dia, na nossa mão, né? No dia a dia. Aí a primeira coisa que eu vou falar é mais ou menos sobre grandeza e tipos de primeira coisa que a gente pode abordar, né? Como se tem uma caixa de papelão, como que eu posso descobrir se tem alguma coisa ali dentro, sem abri-la? O que vocês podem pensar assim de cara? Ah, tem uma caixa ali, como que eu posso saber se tem algo ali dentro? Sem abrir. A brincadeira é sem abrir. Eu sacudi. Ó, sacudir, boa. Muito boa. Tem mais algum outro jeito? Sacudir acho que é a mais tranquila, né, que a gente vai imaginar, né? Tem mais algum jeito? Pode ser qualquer jeito, pode viajar mesmo. Viajar, imaginar qualquer coisa. Mas sem abrir. O que pode fazer? Sentir o peso da caixa. Eu posso sentir o peso da caixa. Perfeito. Show de bola. Porque uma caixa de papelão é fina, não vai ter maior que ela seja, ela vai ser leve. Anderson, Sim? só um minuto. Raquel, sempre fecha o áudio, por favor. Obrigado, Raquel. Valeu. Beleza. E sempre ela vai ter essa característica de ser leve, e aí ao você pesar ela, por exemplo, vai chegar e ter essa diferença. Ou pode descobrir que tem algo ali dentro. Se tiver mais ou menos pesado, se não tiver, ok. Então, balançar, pesar, tem mais alguma outra? Alguém posso falar? Posso jogar um raio-x ali dentro também, né? Não posso jogar um raio-x para descobrir ali alguma coisa? Eu posso... Paulo Sérgio, ler alguma informação que estiver na caixa. Alguma Também. informação externa informando o conteúdo da caixa. Também pode ser. Não abrir. De qualquer forma, não abrir. Show de bola, Paulo. Beleza. E assim, apareceram já 3 ideias, já botei a do raio-x, posso furar a caixa também, né? Mas o ruim é que se tiver alguma coisa muito frágil, pode estourar. Mas é tudo sem abrir. Então, esse tipo de forma que a gente ver sem abrir, ver sem o olho, na verdade,
a gente está conseguindo descobrir algo sem necessariamente estar olhando, né? Isso que a gente está conseguindo fazer o levantamento de uma grandeza de algo sem olhar. Esse exemplo da caixa, eu gosto sempre de usar, é mais ou menos o que acontece na parte médica, né? Boa parte dos exames que a gente faz é sem abrir. Então, por exemplo, não tem necessidade de você fazer um corte num braço para ver que ele tem uma fratura. Você possui o raio-x. Então, tem algumas outras formas não invasivas, né? Claro, ali a caixa é mais fácil você abrir. Mas, enfim, essa é uma forma, não sei se dá para levantar essa curiosidade. Para eu saber que tem algo dentro, não preciso necessariamente olhar. Olhar é uma forma delas. Tem várias outras aqui, inclusive, que de sacudir é com a mão, né? A de pesar, você vai usar uma balança, ou também pode usar a mão, né? Uma outra forma, como você pode saber que está chovendo? Você está dentro do teu quarto, está na sala, como que você pode descobrir que está chovendo? Formas. Da mesma forma como tem lá, eu posso olhar, posso ver a chuva caindo, posso ouvir. Barulho. Exato, barulho. Perfeito, Paulo. O barulho da chuva no telhado, na janela. Perfeito. Se eu estiver na rua, eu vou sentir também, dependendo a água batendo, né? Quando tá começando a pingar, né? E você não consegue olhar às vezes muitas gotas, mas sente pingando. Cheiro da água, da chuva quando cai no chão, dependendo se o terreno está muito quente, começa a dispersar o ozônio, então dá aquele cheirinho de chuva. Vocês já tiveram essa sensação de sentir o cheiro de chuva, que é estranho, mas sentir o cheiro da chuva? Vocês tiveram a sensação? Esse cheirinho de chuva? Eu gosto de sentir o cheiro. Então, o cheiro de ozônio, na verdade, se eu não me engano, ozônio. Então, então podemos ver, ouvir, podemos sentir a chuva e o cheiro. Poxa, então é mais uma forma de sem ser só com o olho. Por quê? Nós também temos, no caso, 5 sentidos, né? Se fosse ser humano, né? 5 formas de sensoriamento, né? De olhar, mas olhar no sentido mais amplo possível, ver sem ser com os olhos, né? Eu sei que posso descobrir que tem algo sem ser só com os olhos. A gente fica, às vezes, apegado em ver as coisas tem uma coisa com peso maior, mas algumas coisas você ouvir pode ter um peso maior, dependendo do fenômeno, né? Dependendo do fenômeno, você sentir o gosto pode ser melhor do que você ver. Por exemplo, às vezes você diferenciar o que é sal e açúcar não é tão fácil, então é o paladar que você vai ter mais apurado do que o sentido da visão. Claro que o grão de açúcar ele parece ser um pouquinho maior do que o grão de sal, mas aí o definitivo vai ser o paladar, não tem. Então, essa questão de ver, para ficar um pouco desapegada com o sentido da visão. O ver que a gente fala de olhar e descobrir é mais amplo, assim como a gente vê coisas pequenas, que não estão ao nosso alcance do olho, né? A gente vê que existem algumas outras coisas que não microscópicas, por exemplo, né? Moléculas que nossos olhos não conseguem ver, vai no microscópio. E as coisas menores ainda, átomos e algumas coisas, você faz algumas outras formas de enxergar que não são com os olhos. E daí de onde que a gente chega? No caso, 5 sentidos, né? Temos olfato, tato, visão, paladar e audição. A visão. O que acontece a visão? Não vou entrar em muitos detalhes de forma anatômica, de como ter tudo o funcionamento perfeito. O que eu quero chamar a atenção é uma parte que vai ser em comum. Então aqui a gente tem na visão, aqui o globo ocular, né? Nós temos a parte de lente, que é a frente, que é a córnea. Nós temos o buraco, que é a pupila, que na verdade é um buraco por onde entra a luz, né? Parece que é uma coisa escura, mas é um buraco. Ali é vazado, na verdade, né? Vamos nos atentar aqui na parte do fundo. Eu não sei se dá para ver o mouse aqui, mas é a parte final do olho, né? Que é a retina. É na retina onde a imagem vai se formar, é na retina que a gente de fato enxerga, e por curiosidade até ao contrário, né, que a gente vê. Mas o que vai acontecer? Ao formar essa imagem, de tudo que a gente olha, vocês podem ver que tem várias ramificações aqui, várias partes que são irrigadas com sangue, com a parte sanguínea, né? E também temos terminais, essa que é mais importante, terminais nervosos. Inclusive, até o final, a parte do fundo do olho tem ligado o nervo óptico. Então, o que acontece? A imagem vai ser transformada em alguma coisa que o nervo óptico vai levar para a nossa cabeça, nosso encéfalo. Certo? Então, transformou a imagem em algo para o nervo óptico, para a parte nervosa.
Na audição, mesma coisa, nós temos a orelha, temos três cavidades, né? A externa, a média e interna. A parte mais externa, que é onde normalmente fica um duto, né? Um buraco, onde acumula sujeira, que a gente tem que limpar para poder não estar infecção. Temos o tímpano aqui, tem um monte de coisa aqui que eu não vou entrar novamente em detalhes, tem os nossos ossos, tem os ossos padrões, aí tem a bigorna, martelo, mas enfim, essa parte eu quero chamar a atenção a rosada, que aqui, na verdade, o desenho para a direita, ele está meio lilás, que é a cóclea. Nessa cóclea também temos nervos acoplados a ela. E é isso que eu quero chamar a atenção. Então aqui a gente vai ouvir, vai ter um monte de coisa que vai passar ali o som, vai vibrar, vai ter, mas no final tem um nervo ligado também. Aqui no caso tem um nervo vestibular, nervo acústico. Então, novamente, o estímulo agora, no caso sonoro, o som, vai chegar em alguma estrutura do nosso corpo e vai ser levada para a nossa cabeça por algum nervo, pela parte nervosa. O paladar, a mesma coisa. Aqui nós temos uma boca, uma bocão, ó, toda aberta aqui. Essas partezinhas da nossa língua são chamadas papilas gustativas, né? Que também não vou entrar em detalhes de o quê, mas aí em cada área tem salgado, doce, amargo, pá. Mas na papila, não sei se nesse desenho aqui de baixo, botão gustativo, não sei se a letra tá de boa para vocês enxergarem. Tá muito pequena, como é que tá? Tá dando para enxergar aí? Tá pequeno, professor. Tá bem pequeno? Beleza. Só puxando o zoom que dá pra ver. Mas aqui, eu não vou ligar muito para os nomes mesmo, não. Então vamos lá. Tá dando para ver esse desenho aqui, desse redondo? A parte redonda? Tá. Então, essa aqui é um zoom dessa papila. E a papila já é um zoom daquela pelezinha que está na língua. Então, da língua nós temos uma daquela pelezinha. E a parte de baixo dela aqui tem uma parte mais clara. Também é terminação nervosa. Essa terminação nervosa vai levar a informação que sai da papila, que é do paladar nosso, para novamente nossa cabeça. Lá para dentro da cachola. O olfato. Então a gente tem o olfato, tem a nossa cavidade nasal aqui, onde a gente tem duas cavidades, né, que é rinos e sinos, que tem aquelas vezes sinusite, renite, mas enfim, essa parte aqui do cheiro, aqui não sei se estão conseguindo enxergar, novamente, não vou entrar nos detalhes aqui do que cada coisa faz, mas tem partes nervosas aqui, ó, verdezinha, lilás, vermelha, tá dando para enxergar as cores? Aqui tudo colorido, e nessa parte 2. Tá. Essa parte é a parte nervosa da nossa fossa nasal, esse buraco, essa cavidade, né, que a gente tem atrás do nariz, que é oca, né? Então, aqui vai chegar as moléculas que se desprendem, que é o cheiro que a gente vai sentir. Então, na verdade, o cheiro que a gente sente são moléculas soltas, dispersas no ar, que vão chegar nessa parte nervosa e vão levar novamente informação para dentro da nossa cabeça, certo? Tudo estímulo nervoso, sempre tem parte nervosa. E o tato? O tato, no caso, que seria o último sentido, a maior parte do nosso corpo, que tem a pele, né? Qualquer parte que tem a pele possui tato. E assim, o tato, aqui está a pele, o desenho, vou falar aqui, essa parte reta aqui, como se fosse a pele, por baixo tem várias estruturas, que novamente eu não vou entrar em detalhes, mas o que é importante aqui? Temos terminações nervosas também. O que é importante terminações nervosas? Aqui está até destacando, o tato é importante porque ele não é só para pegar, ele sente também, sente coisas diferentes, isso que é legal. Você sente aqui, na verdade, tem uma representação de até dos tipos de tecido nervoso que a gente tem para cada uma delas, para pressão, para se você tem uma pena aqui, se é uma coisa mais leve, é diferente você apertar. A gente tem sensibilidade para essas duas. A gente também tem sensibilidade para o calor e para o frio, que são nervos diferentes, mas, novamente, a cada um desses estímulos passa para a parte nervosa e vem para a nossa cabeça. Então, você consegue saber se está encostando em algo frio, em algo quente, se alguma coisa que está encostando na sua pele é afiada ou não, se você está encostando, por exemplo, tem alguma formiga passando no seu braço, você consegue entender porque é uma formiga e não, por exemplo, não é alguém te dando um beliscão, porque nossa pele tem essa sensibilidade diferenciada. Mas, de qualquer forma, cada um desses estímulos, até que no caso tem um lápis, né, um ponte agudo que aperta e realmente dói, né?
E aí nós temos sensibilidade para essas formas. E isso, como que a gente diferencia cada um desses casos? Cada um desses casos vai ter uma fórmula de estímulo, é um estímulo diferente, passa a informação para nossas células nervosas, nosso complexo nervoso que possui debaixo da pele, e leva para nossa cabeça. O que tem na nossa cabeça, na verdade, terminações nervosas? Temos o encéfalo, né, que a gente chama de cérebro, mas o encéfalo é tudo. Cada área do nosso encéfalo tem uma região que é estimulada pela visão, paladar, audição, olfato e tato. O que acontece? Como que a pergunta é, todos esses nossos sentidos, eles têm um estímulo diferente, claro, cada um na sua característica, né? Visão, tato, paladar, audição e olfato, mas eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Terminação pela parte nervosa. O que tem de comum na parte nervosa? Toda a nossa parte nervosa está ligada, no final, com a parte elétrica. Qualquer informação que passe pelo tecido nervoso é por parte elétrica. Tem mais outras coisas que funcionam também por parte elétrica no nosso corpo, por incrível que pareça. O músculo também funciona por tensionamento, por informação elétrica, né? É elétrico mesmo, como se fosse uma corrente, uma lâmpadazinha que acende na nossa cabeça. Claro que a voltagem é muito baixa. A corrente que passa é muito baixa. Não dá para a gente acender a luz com uma corrente, com a corrente que passa do nosso corpo. Mas nós temos exames que conseguem detectar isso. Tem vários exames que fazem, por exemplo, por condução elétrica. Alguém já pode ter feito de alguma vez na vida eletroencefalograma, eletrocardiograma, porque é o que? A condução elétrica dos impulsos do coração, eletroencefalograma, condução da forma do encéfalo, tem eletroneuromiografia, tudo isso é por condução elétrica, porque em qualquer parte do nosso corpo tem esses estímulos elétricos. Então em comum tem sempre estímulo elétrico, e essa é uma das realidades do sensor. É sempre pegar um estímulo e transformar em alguma coisa elétrica, voltagem no caso, né? E aí vem uma definição de sensor aqui até um pouco mais deixa eu passar aqui, depois eu volto naquele, é transformar, então, essa parte sensorial, a parte do sensor, é pegar o estímulo que existe e transformar em sinal elétrico, uma voltagem. Voltagem de quê? Pode ser de 0,000001 volts. Beleza, mas transformou. Então, transforma em parte elétrica. E aí a gente já vai, isso no caso que eu falei antes, é de um sensores do nosso corpo, biosensores, né? A gente também tem o mesmo princípio para quando vai para a parte elétrica e eletrônica, é a mesma forma de fazer. Temos estímulos que transformam em parte elétrica. Aí no caso uma definição que eu peguei aqui num trabalho, que é um dispositivo elétrico com a propriedade de transformar em sinal elétrico qualquer outra coisa, qualquer estímulo, certo? Foi exatamente o que eu falei. É pegar um estímulo e transformar na parte elétrica. Até aí, tá tranquilo? Tá de boa? Alguma dúvida? Ninguém interrompeu, não? Ninguém vai falar? Ninguém vai falar. Tranquilo. De boa? Show de bola. Deu para sacar essa condição que é comum, que é sempre transformar um estímulo em parte elétrica? Voltagem, vai ter sempre a transformação em parte elétrica. Mas é pequeno, mas vai ter. Beleza? E por que a gente fez isso, deu essa volta para poder chegar? Que não é uma coisa muito, assim, de outro mundo. Porque já acontece com a gente naturalmente, né? Claro que eu não entrei em detalhes aqui, que são minuciosos, mas assim, o básico é transformar em parte elétrica. E o que vai acontecer? Por exemplo, no smartphone, nós temos sensores também. Nossos sensores naturais, no caso os sentidos, né, são 5. E aí você tem essa ampliação para tudo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu quero... Hoje nós temos sensor de movimento, o cara coloca lá um sensorzinho que emite infravermelho, que quando passa alguém na sala, quando bate, reflete diferente, acende a luz da sala. Para quê? Para evitar o gasto, certo? Sensor também de o infravermelho, que você pode botar lá na torneira. Normalmente em shopping quem tem isso, né? Porque é caro, em casa não tem como a gente colocar, porque é muito caro, na verdade. Você passar lá a mão, ele liga a água sozinho. Isso é um sensor. Então o sensor está em vários. Você bota lá, por exemplo, todo computador. Todo computador você bota lá, tem a temperatura do computador. Mas como que lê a temperatura? Tem um sensor. Então ele pega lá, transforma a leitura da temperatura em voltagem para o computador ler aquilo de uma forma lá que ele vai interpretar, vai ter uma coisa lá dentro que vai transformar em graus Celsius. Ou em Fahrenheit, né? No caso do computador, quando você abre lá, está em Fahrenheit. A mesma coisa no celular.
certo? Só que o celular tem a vantagem do quê? Está na nossa mão, está no dia a dia, está muito fácil de mexer. A evolução foi muito, muito grande mesmo, mas muito grande. Então, por exemplo, tem sensores que eram gigantescos, que mal cabiam na mão, que hoje 10 deles cabem numa moeda. Então, a evolução foi muito grande. E aí, onde é que eu quero chegar? No celular, tem um monte de coisa que eu botei, que eu vou passar voado aqui, vamos falar de alguns deles, certo? Mas falar também de uma forma para apresentar, né? Aqui, poxa, sensor de proximidade, luz ambiente, de imagem, GPS, acelerômetro, de umidade, temperatura, pressão, impressão digital, magnetômetro, giroscópio, sensor de toque, e tem mais outros sensores lá que ainda falta colocar, por exemplo, podia botar o módulo que é Bluetooth, que tem um sensoramento lá, o módulo de Wi-Fi, o módulo de... Alguns celulares ainda tem, mas hoje também não é muito padrão infravermelho, porque todo o controle de televisão utiliza infravermelho, né? Então fica com bastante coisa dentro do celular. Ah, mas tem celular que não tem isso tudo. Não, tem celular que não tem isso tudo. Tem celular que tem até mais que isso. Mas isso é um padrão que tem. A temperatura normalmente é a temperatura da bateria que você consegue controlar. Mas vamos lá. Primeiro sensor que nós temos, o acelerômetro. O que o acelerômetro faz? Ele vai medir a relação da aceleração naquele aparelho. Certo? Um acelerômetro, ele tem mais ou menos o padrão que a gente usa, é um padrão de tamanho de uma bala, né? Bala de mastigar, só que no celular, para poder caber, uma coisa muito pequena. Então, nessa foto aqui, né, não sei se está dando para ver o tamanho desse quadradinho vermelho. Isso aqui é uma plaquinha pequenininha do celular, no caso aqui, essa é uma plaquinha do iPhone 5S. Poxa, é um pedacinho aqui desse quadradinho, ele deve ter no máximo aí meio centímetro. É muito pequeno. E aí transformaram uma coisa que tinha 4 centímetros em uma coisa que tem meio centímetro. Para quê? Para mover, para descobrir se você está movendo para frente, está movendo para trás, movendo para a esquerda, movendo para a direita. Mas para quê? Você tem aplicativos que você balança o celular, pode fazer alguma coisa. Tem celular, por exemplo, que você vira de cabeça para baixo, ele faz alguma coisa, você balança o celular, ele ativa uma câmera, balança o celular, você pode programar ele, configurar para ele mudar a música, por exemplo. Tem várias configurações possíveis dentro do celular, a partir de, claro que ele existe acelerômetro. Esse daí é um sensor que todos os celulares têm, independente do valor. Possui acelerômetro, certo? Aqui no caso, tem um outro, né? Esse aqui é de uma placa de um... Oh, meu Deus, isso aqui Isso aqui eu esqueci de colocar aqui do lado. É do Xiaomi? Não, é do Huawei. Huawei. Também você pode ver aqui, ó, essa placa não está em tamanho real, mas novamente, o acelerômetro é pequenininho aqui nesse quadradinho vermelho, certo? Tem acelerômetro. E nós temos mais outros sensores dentro da placa do celular, dentro dessa plaquinha do celular, né? Tem celulares que tem uma placa só, mas a maioria hoje separa em módulos, né, pedacinhos, né, para não ficar uma coisa num lugar só, que se queimar, queima tudo, então você separa em partes. Então o acelerômetro serve para quê? Para você medir a movimentação, certo? Aí temos 3 eixos como padrão, à frente do celular, ou o celular pode ir para frente ou para trás, ou ir para a esquerda ou para a direita, ou pode ir para cima e para baixo. Então o acelerômetro mede isso, ok? Aqui está o tamanho desses sensores perto de uma moeda. E aí, para vocês terem noção, aqui tem 3 sensores. É o acelerômetro, o magnetômetro e o giroscópio. O acelerômetro a gente já viu, o magnetômetro ele mede o campo magnético em relação ao campo magnético da Terra. A gente sabe, eu não sei se é comum, a gente não tem noção do número, mas a gente sabe que a Terra gera um campo magnético. Esse dispositivo, a partir dessa medida do campo magnético da Terra, ele consegue dizer mais ou menos, também serve para dizer a sua altura, a altura de que está o celular, a posição que ele se encontra, tudo em conjunto. Aqui agora eu vi que eu escrevi errado, depois eu acerto antes de colocar lá para vocês, tá? Giroscópio, giroscópio. E o giroscópio, que assim como o acelerômetro serve para movimentação, para frente, para trás, para cima e para baixo, o giroscópio serve por girar. Como assim? Girar mesmo, você está girando para um lado, girando para cima, para baixo. Então também é um outro tipo de sensor, que também é bem utilizado. Como utilizado? Como que, por exemplo, o celular, você vai imaginar a posição do celular, se ele está em pé ou ele está deitado. Como que automaticamente ele consegue
otimizar a tela, né? Girar a tela. O que eu faço para poder girar a tela? Eu pego o celular que estava em pé, no caso, né? O celular está assim, eu pego ele e giro. Aí a tela vai junto com essa rotação, mas é uma rotação. Rotação está ligado com girar, então é o giroscópio que dá essa informação para o celular, para ele ficar deitado, ficar em pé. Você tem tablet até de cabeça para baixo funciona, o celular normalmente não funciona não. Mas assim, é o giroscópio que dá isso, né? Então temos essa função dele. E aí cada aplicativo, por exemplo, pega a informação desse sensor para fazer o que quiser. Por exemplo, tem jogo que a gente bota no celular que você vai pilotar o carro, sabe se você está girando, está indo para a esquerda ou para a direita, é só em girar o celular. Mas quem dá essa informação de se você está mexendo no celular, girando para a esquerda ou para a direita? É o giroscópio, no caso. Certo? Um outro sensor também que se tem aqui, também pequenininho na placa, o sensor de proximidade. Esse, na verdade, ele tem uma leitura até mais grossa, que é sim ou não, na verdade. Para quê? Mas vocês já chegaram a perceber que quando você atende o celular, alguém liga para você, você atende o celular, coloca ele perto da sua orelha, ele apaga a tela. Por que é feito isso? Como que é feito isso? Já que você está falando, você não está olhando para a tela. O celular tem um problema crônico que é gastar a bateria muito rápido. Então, o que gasta a bateria mais rápido? Tela ligada. Concordo? A tela ligada faz acabar a bateria rapidão, muito rápido. Quando você desliga a tela, você tem uma economia na bateria, a bateria dura mais tempo. E aí, quando você está falando com alguém, você não está olhando para a tela. Então, tem um sensor que foi acoplado ao celular, que quando você você aproxima desse sensor, mas agora uma distância concreta, são 8 centímetros, quando você aproxima de 8 centímetros, ele vai mandar a informação, opa, tem alguma coisa próxima, ele apaga a tela. Você pode botar a mão na frente, não agora, depois você bota a mão na frente do seu celular, quando ele tiver com a tela ligada, se você aproximar a mão, não encostar, normalmente fica perto do alto-falante, né? Perto da câmera, na parte superior. Ele vai enviar a informação que tem alguma coisa próxima e ele apaga a tela. Que é para quê? Para não gastar, principalmente ser projetado para quando você for ouvir, estiver falando no celular. O giroscópio está aqui, no caso, como eu falei, ele é relacionado à rotação e ele usa como padrão a gravidade da Terra, essa que puxa 100% da Terra, que a gente sente para baixo. E aí ele consegue saber também a posição, aqui o número não precisa se preocupar não. De acordo com cada posição do celular, ele lê um número diferente em relação à gravidade, né? Se o celular está virado para cima, se o celular está virado para baixo, se ele está em pé, está de cabeça para baixo, o giroscópio dá essa informação. Como assim? Ele consegue entender que se está no mesmo sentido da gravidade, vai ser um eixo. Por exemplo, aqui nesse desenho, o Y. Se você vira para o outro lado, é o vermelho, né? Está aqui em vermelho. Se ele gira para o outro lado, vai ser o eixo azul. Então ele já vai ler essa informação que ele está deitado. E isso daí tem várias coisas no celular que pode ser utilizado. Desde a otimização, como a gente falou, para a bateria acabar rápido, até, como eu falei, tem celular que você pode programar para quando alguém ligar para não fazer barulho, aquela função de não perturbe, você virar de cabeça para baixo. Alguns celulares você consegue programar, mas como que você programa? A partir dessa leitura do giroscópio, que ele vai dar a informação que o celular está de cabeça para baixo e vai ignorar todas as ligações, certo? Ou qualquer outro barulho, por exemplo, que você consiga configurar lá, né? Aqui, já no final, a gente vai ter que eu consegui também uma definiçãozinha rápida de cada um desses poucos sensores que eu falei, né? Tem vários outros sensores. Mas a gente vou focar em alguns aqui, como a gente passou. O acelerômetro é usado no aplicativo para poder identificar a direção. Como eu falei, vai para frente, para trás, para um lado, é ele que diz isso. O giroscópio, como eu falei, a questão da rotação, né? E aqui no exemplo fala de jogo, mas não é só jogo também, tem algumas outras aplicações que podem ser utilizadas, como a gente viu, da tela ficar em pé. Quando você vai querer ver um filme, por exemplo, ou ver algum vídeo, fica melhor colocar na posição deitada. É o giroscópio que dá essa informação, correto? Assim como o acelerômetro, ele é um sensor de movimento, certo? O acelerômetro é um sensor de movimento, o giroscópio é um sensor de movimento.
O sensor de proximidade não é um sensor de movimento, é um sensor já de luminosidade também, certo? Temos uma bússola digital, que vai dizer para onde que está a orientação em relação do celular da pessoa, né? Ah, mas para que eu vou querer uma bússola? Se você for pegar, por exemplo, o Google Maps, ou for pegar o Waze, ou qualquer outro aplicativo de orientação para você chegar num local, tem que saber onde que é a sua frente, onde que é a parte de trás, direita e esquerda. Para qualquer forma de orientação, a gente precisa sempre saber para onde que é para frente. Como que vai ter essa orientação a partir do celular? Como que eu posso saber que no meu celular lá, o aplicativo vai ler o que é frente? Não sei se deu para entender a pergunta. Como que o aplicativo vai saber que a partir do meu celular eu estou virado para frente? Então foi colocado um sensor que vai apontar sempre para o norte, que no caso a gente vai chamar de bússola, só que é digital. E a partir dessa orientação, no aplicativo ele vai pedir essa informação, vai ler e vai identificar que você está andando para frente ou que você está para trás, certo? Então ele consegue saber a sua orientação no mapa. A partir disso, aí no caso, nesse aplicativo, ele vai desenhar a melhor rota para você chegar a partir da sua orientação, pelo acesso à bússola digital. Sensor de luminosidade, como eu falei, também tem a de proximidade, que também tem a questão da emissão de uma outra luz, que não é esse daqui. Sensor de luminosidade aqui a gente tem para quê? Quando você coloca, por exemplo, para brilho da tela automático, não sei se vocês já fizeram essa experiência, fica variando, porque quando está muito escuro, você está no quarto escuro, você não precisa da tela brilhante, até chega a machucar o olho, porque é muita luminosidade. Então, o que você precisa? Abaixar a luminosidade da tela, colocar menos luz na tela. O que você ganha com isso? A bateria dura mais e dói menos a visão. Como que você faz isso? O celular tem uma forma de controlar isso automaticamente. Então, ele pega, ele lê a luz, ele recebe a luz, tem um sensor para a luz que entra, e a partir disso, ele controla a luminosidade da tela que está saindo a informação. Não sei se foi bem claro. Então tem um sensor no celular que diz o quanto de luz está entrando, para fazer o ajuste, certo? Como eu falei, em lugar muito escuro, qualquer coisa que a tela ilumine bem pouquinho, já vai ser suficiente. Quando você está num dia muito bem claro, na verdade, você sai no sol, então é quase impossível de enxergar, mesmo no máximo de iluminação não vai ter como, mas o celular vai entender que está entrando muita luminosidade ou baixa luminosidade, certo? O sensor de proximidade também é um sensor relacionado à luz, né? Ele vai ler, só que ele vai travar lá a distância, né? Ele vai ler a distância, na verdade, e também é controlado por luz, só que luz não visível, né? Ele emite e recebe. E aqui uma aplicação, né? Que a gente vai ter, aqui acho que ficou bem pequeno, poderia ter aumentado aqui a fonte, um aplicativo de corrida. Tem muita informação aqui, eu não quero me ater a todas as informações para explicar. Mas, por exemplo, aqui você tem no aplicativo elevação do seu percurso. Tem um sensor também no nosso celular, pode existir, é o inclinômetro. Também ele consegue saber o quanto que o celular está se inclinando ou não. Temos um sensor também, que aí no caso não fica no celular, fica numa pulseira, que é de onde eu peguei essa imagem, aquelas pulseiras que você coloca e sincroniza por Bluetooth, que ela mede batimento cardíaco. Então sabe aqui a frequência cardíaca. É um sensor também de frequência cardíaca, só que é um sensor, no caso lá, trabalha com ultravioleta. Quando você tem luz ultravioleta, você consegue emitir e receber, faz essa leitura do batimento cardíaco. Você tem o sensor de mais o que aqui? Se você tem a distância percorrida, também tem a partir da posição que você está, né? Você também consegue fazer o cálculo grande, no caso de corridas, o GPS, né? Que é um sensor, no caso, com a distância muito maior em relação em satélites, mas também você utiliza. Aqui tem várias aplicações, vários resultados, na verdade, que são obtidos de vários sensores. Então, para ter uma coisa lida, uma leitura, dependendo, pode usar 2, 3 sensores. E aí depende do aplicativo, de como que ele vai fazer lá dentro funcionar. Mas assim, ele pode pegar, quero a leitura do acelerômetro, quero a leitura do giroscópio também, para saber como que esse celular está. E aí o aplicativo, quando a pessoa vai desenvolver o aplicativo, ele vai pegar essas informações desse sensor disponível. Ok? Aqui, no caso, uma outra curiosidade, que também acaba sendo um sensor, que é a antena. Antigamente, a antena do celular era bem grande, eu coloquei a foto aqui nos celulares antigos, né? Não sei se algum de vocês lembra dessa época.
Celular hoje é caro, mas antigamente era impossível ter, na verdade, né? Porque era muito caro. Eu não lembro, eu não lembro. Aham. Não, Começou o caô. esse aqui, o Motorola StarTAC, esse aqui, o pessoal que tinha dinheiro, poxa vida, tinha muito disso aqui. Mas é aquele de flip, né? Mas o que eu tô chamando a atenção aqui? Vocês podem ver que eram objetos grandes, né? A antena era grande, no StarTAC você puxava a antena, recolhia. Aqui tá os desenhos o protótipo dos primeiros celulares, né? Inclusive tem esse senhor aqui, Martin Cooper, que participou das primeiras... A primeira foi a Motorola, né? Que desenvolveu, assim, de uma forma mais pragmática o celular, ele era um dos engenheiros do projeto. E aí esse protótipo ele saiu, os utilizou a primeira vez em 1973. Esse protótipo tinha mais de 10 polegadas, né? Tinha mais de 20 centímetros e mais de 1 quilo. Então tenta realizar uma coisa dessa. Como a antena, na verdade, era metade do aparelho, né? Um aparelho de 1 quilo e ele já tinha apelido de tijolo, né? Então é uma coisa bem doida se você for comparar de 73 para cá, são menos de 50 anos, né? Não, menos de 50 anos. Então a coisa avançou para hoje, por exemplo, a antena do celular é essa foto aqui da esquerda, só que ela fica lá dentro enrolada. E poxa, o alcance é até melhor do que eram essas antenas antigas, que eram externas. E para você ver como que a tecnologia avança, a escolha do material, a forma de como é desenvolvido. Antes era um corpo rígido, a antena, agora é um corpo maleável, né? Um fio. E aí tem até uma eficiência maior, correto? Porque teve uma evolução do material, a forma de empregar. E aqui eu tenho alguns aplicativos que eu queria mostrar para finalizar já rapidão. Eu até vou parar de... Eu vou colocar lá material para vocês verem. Eu vou rapidinho compartilhar o aplicativo, aqui terminou. E aí eu coloquei aqui esse aplicativo, 2 são no Android e um deles não tem na Apple Store. Então vou deixar aqui caso vocês queiram fazer esse teste, né? Deixa eu ver aqui, vou parar de compartilhar. Deixa eu botar aqui agora para compartilhar esse aplicativo. Rapidão, porque já está terminando, tá bom? Deixa eu ver aqui se já foi. Acho que agora já foi. Aqui, ó. Esse aqui é um aplicativo. A letra tá legal? Tá dando para todo mundo ler? Eu peço desculpa que tá em inglês, mas o outro que eu vou mostrar tá em português, tá direitinho. Esse aqui é só para testar. Vocês estão conseguindo enxergar o que tá escrito ali? Mesmo que seja em inglês, eu vou explicar aqui. Mas o tamanho da letra vocês conseguem enxergar? Tem dois botões. Tem dois botões ele aqui, teste, né? E do lado esquerdo está dizendo o que é cada um desses sensores. Cada celular vai possuir um número diferente. Opa, apagou a tela aqui, não era para apagar, tá me derrubando. Eita, peraí. Cada celular, deixa eu parar o compartilhamento e voltar. Cada celular vai ter um número diferente de sensores. E aí, cada celular, no caso que abrir esse aplicativo, vai possuir um número diferente aqui. Acelerômetro, que é acelerômetro, né? Você vai testar lá o acelerômetro. Aqui, no caso, ele colocou um campo de futebol, né? Conforme eu estou girando o celular, olha o que acontece com ele, ó. Pegando a partir da posição que eu estou fazendo no celular, se eu viro ele, ó, virei para o outro lado. Ele está indo para o outro lado. Virei de cabeça para baixo. Ele vai para o outro gol. Certo? Quem está me dando essa informação? É o acelerômetro, para onde que eu estou mexendo o celular. Certo? Deixa eu voltar aqui. Sensor de luminosidade. Então, aqui, por exemplo, eu estou com a luz do meu quarto. Está mostrando 73 lux, que é uma unidade de medida, certo? Se eu virar de cabeça para baixo ele aqui para o escuro, ó, o que vai acontecer? Vai começar a diminuir. Eu estou virando de cabeça para baixo contra a luz. Ó, 5 lux, conforme eu vou virando, ó, vai aumentando a luminosidade. Se eu apontar para a lâmpada do meu quarto, vai ficar no máximo, né? No caso, 82, que deu? 83. Deixa eu ver outro.
Eu acho que deu mais ou menos para ver. Eu deixei ali, no caso, em... Opa, parou de compartilhar. Tá apagando, era para ter tirado esse esquema de apagar o celular, tá me derrubando toda hora. E o outro aplicativo aqui, esse daqui não consegui achar na Play Store. O outro aplicativo... Opa. Esse aqui também está em inglês, mas esse aqui tem os gráficos. Desculpa, esse é em português, não está em inglês. Aí aparece aqui, ó. Vocês estão vendo do lado esquerdo, ó, acelerômetro, giroscópio, inclinômetro. A letra aqui está dando para enxergar direitinho? Aí aqui, ó, tem bastante coisa. Aí você vê, ó, parte de movimento em cima, parte acústica. Então vai pegar o som, o do sensor do microfone para fazer as coisas. De luz tem o sensor de luminosidade. Tem uma parte do Wi-Fi. Magnetismo, aí tem a bússola e o magnetômetro. Tem celulares que tem barômetro que medem a pressão, certo? Aqui no caso, temperatura do sistema. Aparece a bateria, a temperatura da bateria do meu celular, 33 graus. Conforme você vai usando a bateria, vai aumentando o uso, bota um vídeo, a temperatura do celular eleva. Então significa que está passando muita corrente, está gastando rápido a bateria do seu celular. E aí a bússola que era legal. A bússola aponta sempre para o norte, né? Então conforme eu estou girando o celular, conforme eu giro o celular, ele aponta para a posição. Então eu quero descobrir o norte. Onde é que eu aponto para o norte aqui no meu celular? Ele vai estar nessa posição, certo? Se eu giro o celular para a câmera, ele não vai ficar para o norte. Então esse sensor é utilizado pelo Waze, pelo Google Maps, para você ver a tua trajetória, certo? Tem um outro aqui, que é o magnetômetro. Aqui vai ficar padrão, né? Não no outro que era legal mostrar. Esse aqui está variando. Deixa eu voltar lá. O outro eu quero mostrar só o magnetômetro, que é uma coisa que é diferente para a gente ver. Aqui, ó. Ele só vai mostrar, não vai ter uma alteração muito grande da gravidade, do valor, né? Porque a Terra, o campo magnético dela varia pouco, mas eu posso aproximar de alguma coisa que possui magnetismo, vai ter alteração. Por exemplo, aqui está longe da tela. Existem alto-falantes, existem câmeras, tem câmera aqui, tem a tela. Quando eu aproximo, dá uma... Apagou, sacanagem. dá uma variada na leitura desse sensor. Parar o compartilhamento. Fazer esse último aqui que a gente para. E o que acontece com isso? Deixa eu voltar para o magnetômetro aqui. O que acontece com isso? Essa leitura que você tem aqui, tem uma letrinha, como se fosse um, e o T. T de Tesla é a unidade de campo magnético. Então isso você tem no seu celular. No meu caso tem. Aí dependendo, em algum celular pode não ter. Mas assim, quando você pega um magnetômetro, você consegue saber, de acordo com o valor do campo magnético, também chegar na altura. Se você está na altura do nível do mar, se você está a 100 metros de altura, a 1.000 metros de altura, a 2.000 metros de altura, de acordo com a leitura também do campo magnético da Terra. Claro, se você aproximar de um objeto magnético, vai fazer variação, porque ele lê campos magnéticos. Qualquer coisa magnética próxima vai ter essa leitura, certo? E eu finalizo por aqui. Não sei se tem mais algum outro sensor aqui que seria legal, mas acho que é básico, é isso aí mesmo. O Todd perguntou do altímetro. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha visto a pergunta. Foi mal, Todd? Foi mal, Todd? O altímetro. Aí, no caso, o altímetro fica nesse esquema de você utilizar em conjunto, né? Tem celular que tem barômetro. O meu eu não sei se tem barômetro. Parece que tem. E aí você pode usar em conjunto. Só que isso aqui é um gráfico. Esqueçam um gráfico, certo? Aí você tem o barômetro, você pode combinar o barômetro que está lendo a pressão. Então a pressão da nível do mar é diferente, por exemplo, a pressão... Você está em Petrópolis, Teresópolis, que já tem montanhas, morro. Conforme você vai subindo, a pressão diminui. E o campo magnético também tem alteração. Então, em conjunto, ele consegue ler, por exemplo, consegue chegar numa altitude estimada. Tem celular que pode ter o altímetro, aí eu não sei, o meu não tem.
Professor Anderson, obrigado pela explicação. O senhor sabe se tem algum que tenha anemômetro para saber a velocidade do vento? Velocidade do vento, provavelmente não. O máximo que você pode chegar seria utilizar mais o microfone para poder conseguir chegar com uma. Aí vai ter que ser. O desenvolvedor vai ter que criar alguma forma de pegar, ou como se faz no. Deixa eu parar o compartilhamento aqui antes de mais nada. Ou como se faz na parte da corrida, né? A pessoa criou um dispositivo que é a pulseira, que tem a leitura do batimento cardíaco. Então, se você acoplar, por exemplo, um sensor que tem que leia a velocidade do vento, e aí pode ser não um sensor, um conjunto de 2, 3 sensores, como eu falei, pode ser um microfone, você pode colocar lá um tubinho com a leitura em relação à coluna de água que você pode criar. Você pode botar também a questão do barômetro, né? Como eu falei, quando você faz, tem uma diferença de velocidade lá, se você acopla, muda a pressão. Se você conseguir colocar o barômetro para ler essa variação, ele te dá a velocidade que esse vento está soprando. E aí, dependendo da posição, você consegue saber até a direção para onde ele está apontando. Mas, assim, alguma coisa para você acoplar ao celular, a princípio. E a partir do cruzamento também dessas variáveis, né? Isso, aí o desenvolvedor você vai colocar, porque assim, tu consegue fazer hoje fácil, por exemplo, eu lembro que eu até tinha construído aqui para o meu filho um carrinho de controle remoto que controla pelo celular, então aí você usa o Bluetooth. Até a conexão é fácil, que você faz o dispositivo, deixa ele quieto lá, parado no lugar que você quer monitorar, aí sincroniza ele pelo celular e tu fica lá num lugar longe, lendo as informações. Ou você faz um data log, né, um leitor que fica lá monitorando por um dia, um mês, uma semana, um ano, e aí ele faz enviando, né? Mas aí normalmente o que acontece nas estações meteorológicas é um conjunto de coisas que você está lendo, que aí você pode ler também outra coisa que também tem celular, sensor de umidade, então isso é importante, que aí você vai fazendo pela condutividade, né, da água batendo lá numa plaquinha. Mas lembrando, todos esses dispositivos, todos esses sensores só funcionam do mesmo jeito, que é pegar esse estímulo e transformar na parte de voltagem, em corrente elétrica. E aí, às vezes, só uma informação é suficiente, o cara junta 3 para poder ler alguma coisa. Bacana. Professor Anderson, eu queria fazer um convite e depois a professora Emanuele pode fazer o complemento desse convite. Isso é formalizar, digitar, papel de carta, aquela coisa toda. Na minha época era com papel de carta. O professor Gelson tá na área, né? Lembra do papel de carta. Então, assim, Anderson, a gente está fazendo um trabalho numa área, numa unidade de conservação em Mangaratiba, próxima à residência da professora Emanuele. Eu teria muito interesse que, de repente, o senhor, o professor Velsin, pudessem trabalhar junto na construção de uma pequena estação meteorológica para avaliação desse microclima lá na produção. O que o senhor acha? Pô, show de bola, pô. Eu caí tentando ligar a câmera não está querendo. Não, a senhora caiu, é 2 pontos para mim. Por favor, caiu, é 2 pontos. Se for de costa, é Ipom, né? Olha aí, ó. Como é que sabe? Esse tem que estar perto da gente. Emanuela, a senhora está aí, pode formalizar o convite, professor Anderson, professor Velsin. Com certeza, a gente já está querendo um professor de física há tempos, né? Olha Ainda aí, mais professor de física que gosta de robótica, que a gente já sabe que ele gosta. Olha aí. Pô, é legal. Sei muito pouco mesmo, mas é legal, muito legal. Mas aí, o pouco que você sabe, com um pouquinho que eu sei, com um pouquinho que o Franklin sabe, aí fica um montão. Olha só isso, vai somando. A ideia sempre é somar, sempre. Né, velho? Mas estamos aí, com certeza. Se me ensinar esse pocão, eu vou fazer esforço para aprender, professor. É só me ensinar. Então, professor, eu vou pedir para o senhor depois procurar a professora Emanuele, tá? Nós estamos aí desenvolvendo esse projeto. Tem algumas outras coisas acontecendo, de repente, se o senhor tiver interesse. É um trabalho de campo, é unidade de conservação, mas que tem uma valia assim, muito grande, principalmente pelo baixo custo. Pra você ter uma ideia, Anderson, a gente está desenvolvendo com o Franklin, que é o nosso mestrando, um dispositivo, né, um protótipo inicialmente, que vai mandar uma informação via celular para saber
se a temperatura, se a umidade ou se a velocidade do vento estão variando muito para tentar inferir um incêndio natural. Então, a gente está precisando de você, dessas tuas proposições, para a gente ampliar esse escopo de trabalho. E a minha ideia, eu já tinha falado isso com a Emanuele, era montar uma estação meteorológica. Por isso que eu te perguntei do Anemon, repara as minhas perguntas anteriores. Sim, eu estava sacando já. Não existe almoço grátis, né, professor? Exato, já estava sacando, mas isso é padrão de estação meteorológica mesmo. Olha aí. Condições. Professor Velso, antigamente eu comia num negocinho que tinha perto da minha casa, chamado Fopeçanha. E não tinha que escolher, mestre. É língua com batata, a gente ia. Era linguiça, a gente ia. Não tinha muito o que era o prato, não. Sentou e ele botava. Então, Anderson, se você se interessar, faz a gentileza depois, entra em contato aí com a professora Emanuele, ela vai te botar no contexto. A gente tem muito interesse disso ser desenvolvido e, de repente, levar isso aí, inclusive, para valer para uma pós-graduação, para um doutorado, se você tiver interesse. Não, tá? Isso é espetacular, isso aí é muito bom. Então, o professor Velsen também já saiu da inércia, já rompeu o atrito, está movimentando, ainda não é retilíneo uniforme, né? Mas depois a professora Emanuele vai fazer uma sala aí para a gente bater um papo, tá bom? Eu achei sensacional a tua proposição, muito bacana. E para os alunos que tiverem interesse também, a Emanuele depois certamente vai estender o convite para visitar, para conhecer, para saber mais do trabalho, tá bom? Aí eu deixo tudo aí com a professora Emanuele para fazer o meio campo. Obrigado, professor Velsen. Bem legal mesmo. E assim, outra parada, né? Alguma dúvida, gente? Deu para pescar mais ou menos o que foi. Claro, eu não entrei muito a fundo, porque cada um desses caras aqui é um encontro para falar. A ideia é ter o geral. Mas, pessoal, vocês conseguiram pescar, ver. Eu vou botar isso aqui lá na sala para você, no Classroom, para vocês pegarem, mas assim, o principal da ideia era chegar a mostrar nossos sentidos, nossos sensores naturais, nossos biosensores, que o Todd sabe muito mais do que eu como é que funciona, aqueles esquemas dos nervos diferentes, classe C de neurônio, essas classes todas que ele conhece. Agora, tudo transforma em parte elétrica, então não tem como fugir. Nosso corpo funciona à base de eletricidade. E é isso, eu não sei quantos de vocês sabiam disso, que isso é interessante. É uma coisa que normalmente não dá para ver na sala de aula, abordar assim, o que é muito bacana. E aí eu queria ver o retorno de vocês. Alguém fala aí, achou legal, achou uma porcaria? O que achou aí da... Pô, bacana. Raquel, você já fecha o áudio. Já vou liberar para você, Raquel. Oi, posso falar? Pode, Marcos. Beleza. Então, eu entendi o seguinte, que para cada funcionalidade de um aparelho desses, né, você precisa de um sensor, né? Quer dizer, então, quanto mais sensores conseguir adaptar em um determinado aparelho, mais funções ele vai ter. Então, essa é a ideia. Agora, assim, quando se trata de um smartphone, por exemplo, se a gente quiser fazer esse tipo de controle, como você mesmo falou, que você construiu o carrinho e você conseguiu controlar ele. E se a gente quiser controlar esse controle a uma determinada distância, exemplo disso é os caras quando usam aquele Jeep sonda lá como é que é feito isso? Como é que ele transmite esses dados? Porque por internet eu não sei como é que seria isso. Como é que funciona essa transmissão? Já entendi que para que ele funcione, ele precisa de todos esses sensores, né, adaptados a um determinado dispositivo, como o professor mesmo falou. E como a gente vai analisar esses dados, como é que a gente vai desmiuçar essa coisa para poder ter um relato... Como é que vai chegar, né? Como que vai chegar essa informação? Aí vai depender muito do que você quer do trabalho, onde vai ser, por exemplo, a gente pode falar disso no caso como o Todd colocou, que uma estação meteorológica. Eu moro aqui em Campo Grande, tem uma aqui perto, né? Eles puseram a estação meteorológica perto de onde sai um monte de ônibus, espetacular, sempre vai dar poluição. Ali, por exemplo, a leitura dentro do Rio de Janeiro mesmo, aí você consegue fazer com sinal de, por exemplo, rádio, tranquilo. Você consegue fazer aqui no Rio de Janeiro por via cabo mesmo, porque tem a rede Rio, né? Porque aí é o Wire, né? Você tem uma conexão grande aqui no Rio de Janeiro entre várias instituições, que é por cabo mesmo. A internet super rápida, na verdade, né? Mas assim, aí dependendo, se você quer fazer alguma coisa
você está no teu laboratório, está na tua casa, você quer monitorar, por exemplo, fora da sua casa, na varanda. Fora da varanda tem uns 3 metros, 4 metros, Bluetooth dá. Bluetooth tem um alcance de 10 metros, por exemplo. Você quer colocar aqui, mas quer ver lá na tua cozinha, lá para sua varanda não, desculpa, varanda eu falei, lá para a parte final da sua casa, terreno, já tem mais de 10 metros, Bluetooth não vai funcionar. Mas você tem Wi-Fi na sua casa. Aí você pode pegar, na hora de fazer o desenvolvimento do aplicativo, o desenvolvimento vai mais ou menos daquela garotada que falou lá daquele aplicativo do Invento. Na hora de você colocar, programar, você tem umas caixinhas lá, só que lá era mais fácil, né? Você puxa a caixinha do acelerômetro. Eu quero ter o acelerômetro, quando ele leia isso, faça isso, isso, isso. Eu quero usar tal coisa, eu quero usar o giroscópio. Então você puxa a caixinha do giroscópio, quando ele lê isso, vou fazer isso, isso, isso. Mas como é que você vai mandar? E você puxa a caixinha do Wi-Fi. Puxando a caixinha do Wi-Fi, quando você tiver essa leitura, você manda isso para a rede. Mas qual rede? Aí você configura lá a rede, já bota a senha, ou no caso, aí o Velso vai saber muito mais que eu, a questão das portas, que você já coloca a leitura, deixa a porta aberta para poder fazer a comunicação, já fica dedicado, aí você faz com alcance maior. Por exemplo, a gente fala muito de principalmente baixo custo, a gente usa aparelhos para fazer isso. Por exemplo, celular é caro hoje em dia, né? O celular não tem mais barato que R$500, por exemplo. Mas eu consigo montar uma estaçãozinha que vai ler algumas coisas com R$200, com Arduino, alguns sensores, inclusive de Bluetooth. Tem alguns Arduinos que por R$70 eles geram até o Wi-Fi própria. Aí o alcance é mais ou menos de 100 a 500 metros. Então ele estaria dentro dessa ideia de você aqui no seu quarto pegar uma informação que está lá na sua cozinha ou no seu quintal. Mas aí se você for imaginar, como eu estou aqui no espaço, por exemplo, né? Se você quer fazer uma leitura, por exemplo, o cara manda um foguete, manda lá um objeto lá para Marte, como que ele vai ter a leitura daquilo, né? Aí já não vai rolar o Wi-Fi, não vai rolar. Aí você vai ter que mandar acaba sendo tudo igual, né? Luz visível, infravermelho, ultravioleta, Bluetooth, onda de rádio. É tudo luz, é tudo onda eletromagnética. A luz é uma parte dela, o que a gente vê. Então você manda uma onda eletromagnética que vai ter um alcance maior, só que aí tem um problema com a distância, né? Então, quando você começa a ficar distante, primeiro tem que chegar a informação e voltar. Então, por exemplo, se sem fazer conta, né, a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, né? A luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Então, já é uma distância muito grande. Aí vai depender muito do escopo. Eu falei, já fui logo para outro extremo, para uma coisa muito longe. Mas aí vai ter que entrar no seu estudo, quando você vai colocar a situação, que a informação vai e vai voltar. Tem perda de informação também no meio do caminho. Você tem que tratar também isso. Porque, assim, o Bluetooth, por exemplo, ele tem uma perda muito maior que o Wi-Fi. Porque a potência do Bluetooth é baixa. Mas quebra um galhão para eu escutar um fone de ouvido. Eu não preciso botar lá o Wi-Fi, porque o Bluetooth é mais fácil. Eu vou, sincronizo, acabou. Aí tem Bluetooth que é só um sentido, só receber. Mas se eu quero só receber informação, eu não preciso emitir. Então já é um outro Bluetooth. Hoje já tem celular que tem Bluetooth até em 4 canais, né? Que manda, envia e consegue conectar 2 aparelhos. Então vai depender muito do projeto, mas todos eles são ondas eletromagnéticas. Essa onda eletromagnética, assim como o Wi-Fi, é por onde vai trafegar a informação, certo? Então só tem 2 possibilidades, ou ela por cabo, que é o wired, né? Você tem um fio físico saindo do teu lugar que você quer medir e onde quer chegar, ou aquilo é por onda eletromagnética, que é no ar. Aí o protocolo vai depender se é Bluetooth, onda de rádio, onda... VHF ou HF hoje nem usa mais. Mas assim, a onda que tem satélite, por exemplo, ela atravessa fácil, então tem um alcance grande. Mas assim, você tem que colimar, por isso precisa da parabólica para poder ter um sinal mais confiável, né? Vou abrir agora para a Raquel. Para a Raquel, sim. Vamos lá, Raquel. O que eu gostei na aula foi que você conectou a biologia, né? Deu uma aula de biologia com a informática. Achei interessante isso. Eu gostaria de saber, tudo no corpo humano vai para o cérebro que comanda. E no celular, no smartphone, o que comanda aí? Você pode me dizer? Boa pergunta, né?
Aí já tem a conexão com que o Velsen responde fácil. Raquel, fecha o áudio, por favor. Aí já tem uma pergunta que o Velsen sabe até melhor que eu responder, que é o conjunto de... Nem mais só processador, né? É igual computador, é um conjunto de chipset, na verdade, né? Que você não tem só o núcleo do computador. Antigamente era só o processador que fazia o trabalho. Você tem um conjunto de coisas ali em volta que faz esse processamento. Se o Velsen quiser falar até de boa aí, vai falar melhor que eu. E eu vou pedir para repetir a pergunta, que eu não prestei atenção. Que era... Pode perguntar, repetir, Raquel. Abre o áudio, Raquel. Ele conectou, fez uma conexão com a biologia, com o corpo humano, que o cérebro, todos os sensores chegam ao cérebro e faz o comando. Se no corpo humano é o cérebro que comanda, eu quero saber o que comanda no smartphone, isso tudo aí, esses sensores, aonde é que vai para ser comandado. É isso que eu quero saber. Não, show. Raquel, só fecha o áudio, por favor. Não vai dar eco. Não, então, no computador é o processador. Tá? Então, no computador a gente tem um processador. Todos os componentes, né, eles chegam de alguma forma, né, no processador. Aí a gente vai estudar lá ponte norte, ponte sul, né? Tem através dos barramentos, né? Então, as veias, né, na verdade, os nervos, né, para o computador seriam os barramentos, né? Então a gente tem lá a placa-mãe. Quando eu falo computador, envolve celular, tablet, o que for, tá legal? A diferença é que um é bem pequenininho e o outro é grande, tá? Então, os nervos são os barramentos, né? Com objetivo de condução de eletricidade também, né? A gente fala binário, né? 0 e 1, presença ou ausência de sinal, né, que o processador ele vai entender essas informações. Então, todos os dispositivos, né, que estão ligados ali à placa-mãe, eles conseguem mandar informação através dos barramentos para o processador, tá? E aí o processador ele faz esse gerenciamento, claro, né, junto com um carinha chamado sistema operacional, tá legal? Que aí, né, no celular tem o Android, tem o iOS, o Windows Phone, né, e né, nos computadores, o Windows, né, Linux, né, e por aí vai. Tá bom, Raquel? Tá explicado. Obrigada, tá? Nada, meu amor. O Paulo queria falar agora. Pode falar, Paulo. Paulo Sérgio, tá aí, Paulo Sérgio? Quem chegou depois, né, o Paulo Sérgio é um aluno que se formou em 2010, tá? E ele já identificou que a papelada dele está tudo certo na secretaria, então ele está fazendo estágio com a gente, assim como o Denis, né? O Denis entrou e saiu, não sei se ele continua, né, com a gente. Paulo, tá aí? Ok. Algum outro aluno quer falar? O Denis está aqui, eu já vi que o Denis está na área também. Bom, Anderson, aula, né, como a Raquel falou, né, a aula foi super, cara. Eu acho que essa aula até deve, né, ser inclusa aí para os nossos alunos, né, quando tiver o presencial, cara. Dá um jeito de encaixar isso, porque, assim, tem super a ver, né, com o que a gente precisa, né, talvez, né, quando a gente teve lá atrás um encontro para poder definir ementa, então, essas coisas não estavam ainda assim tão, né, faz muito tempo, não sei, acho que foi em 2014, né, que a gente teve um encontro para poder fazer a definição e tal. Então, quer dizer, faz algum tempo, né, fazem 8 anos aí, já mudou muita coisa, né. Então, eu acho que esse conteúdo é muito interessante, né, e seria pertinente, assim, né, fazer, de repente, dentro da ementa de física, se for o caso, que aí você mostra as suas, né, a sua visão, né, que foi excelente mesmo, tá? E tem tudo a ver aí com o trabalho do professor Todd, professor Emanuele, professor Franklin, e eles estão me empurrando também essa bagaça aí, né? E a gente, se Deus quiser, der tudo certo, a gente vai junto também. Deus tá? quiser. Isso. Outra coisa, pessoal, eu vou deixar também um questionáriozinho lá para fazer 4 perguntinhas básicas com o que quem assistiu a aula vai fazer de boa, quem não, como tem a gravação também vou colocar esse material
só com o que está escrito ali já dá para responder 4 perguntinhas rapidão, que aí você vai e já fecha essa atividade. Tem a outra atividade também do pessoal que já era lá da antiga, que tem que finalizar, tem algumas pessoas que não fizeram, estou com 8 pessoas que fizeram, vamos finalizar, vamos agilizar, que já acabou praticamente, né? Então, para quem já estava, vamos ficar ligado lá para a gente conseguir finalizar e vamos que vamos. Beleza? Perfeito, professor Anderson. Só lembrando, semana que vem, né, a gente vai ter um encontro de atividades ainda com a turma eu chamo turma T2, né, eu coloquei lá no grupo assim dessa forma, tá? Mas é a turma de estágio, a segunda turma de estágio. Com a professora Emanuele, seria contigo, professora. Tá tudo certo? Pode ser? Sem problema. Isso, aí você volta àquela primeira atividade, você deu na T1. Uhum. Tá? E daí, a gente vou dividir um pouco do tempo com a professora Emanuele para falar com a primeira turma, né? Porque aí já vem a questão de documentação, tá? Aí eu vou dividir, né, esse tempo com a professora Emanuele, e aí depois disso, a gente passa a entrar em contatos, né, fora sala de aula, né, com a turma T1. E a T2 vai continuar tendo os encontros, né, que a gente tem tido semanalmente. Tá legal? Não sei se ficou claro. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, tá, que eu respondo. Se não tiver, né? O Paulo ainda está por aí? Quer falar alguma coisa, Paulo? Última Paulo chance, está com a mão levantada ainda. Ele está desde lá de trás, mas... Bom, enfim. Professores, fiquem à vontade aí para falar, alunos também, só levantar a mãozinha, o professor pode abrir o áudio aí e falar direto se quiser. Tá? Alô, está me ouvindo? Opa, pode falar, Paulo. Professor, era sobre os sensores, como o professor falou, e o professor Todd, sobre a medida do vento. Eu estava imaginando aqui que nós temos no Waze, que é o aplicativo que a gente usa em carros, que ele tem um sensor que mede a velocidade. Então, eu acredito que deve existir algum aplicativo juntamente com um fone que possa medir também a velocidade do vento. Como tem um aplicativo que mede os ruídos do ambiente, eu acredito que existe esse aplicativo também. Tá sem áudio, Anderson. Apertei aqui, cliquei, mas cliquei no lugar errado. O ruído, no caso, é o microfone, realmente, que aí ele consegue, como eu falei, se tiver como o cara programar a partir das interrupções do microfone, só que faz uma captação de tudo, né? Que usa ali, até nesse programa, nesse aplicativo que eu vou deixar indicado para vocês ali, é o decibelímetro. O decibelímetro, ele mede a intensidade sonora, né? Quando a gente fala assim de... já isso é uma outra coisa. Quando a gente fala de uma coisa, um som alto, um som baixo, na verdade é intensidade, né? O decibelímetro que dá isso, em decibéis. Muito intenso ou baixa intensidade. Se o cara conseguir pegar essa informação e transformar isso para a parte do vento, talvez. O ruim é que tem uma grande chance de errar. Por isso, normalmente, quando a pessoa vai... quem está programando, quem está desenvolvendo, tenta fazer uso de mais de um sensor, né? Chama de redundância. Então você começa a fazer mais redundância, porque se um falhar, você consegue pegar de outro e tirar médias, E aí, normalmente, confiar só em um é ruim, porque a chance de microfone, por exemplo, ele capta tudo. Então, você pode pegar o vento batendo. O vento batendo, na verdade, no microfone, é um problema que existe de acústica. Então, dependendo do celular, vai ser diferente do outro, aí pode ser não tão confiável. Mas, assim, a brincadeira de hoje, o sério mesmo, é você conseguir desenvolver com o que tem no celular. Então, se a pessoa consegue desenvolver, show de bola. Essa que é a brincadeira que hoje o mercado tem de aberto, né? Você desenvolver coisas, e aí vem a vantagem de você poder desenvolver coisas que em casa, dependendo se você gosta, né? Dá trabalho. O Velsen sabe disso muito mais do que eu. O professor desenvolve bastante coisa legal, muito aplicativo maneiro, mas a cabeça não tem limite para o que está pensando, né? Você vai testando, e vai testando, vai testando. Isso é um caminho assim que não tem ponto de chega, não tem ponto final, né? Você tem só caminho a percorrer. E cada hora aparece coisa legal que você vai realizando. No caso do celular, como
aí no caso é uma finalidade de pegar e pedir, é uma grandeza. Aí você pode até, como eu falei, também com possibilidade, além do celular, você faz algum aparato para que o celular leia, para você ficar longe, por exemplo. Isso aí, Anderson. Conforme a necessidade, a gente vai estudando e vai aprendendo, né? E vai empregando. Mas tudo Raquel depende da levantou a mão necessidade. A Raquel levanta a mão, maneiro, né? Fala, Raquel. Liga esse áudio e fala. Eu só quero saber se o professor pode colocar o e-mail dele para a gente mandar as atividades prontas, resolvidas. Raquel, a atividade... fecha o áudio, Raquel, por favor. Então, a atividade você posta lá no Classroom. Tá legal? Sabe postar? É igual que vocês fizeram de outra forma. A não sei que você não saiba e a gente pode tentar te ajudar, tá? Você tem que abrir o áudio. É porque eu já mandei a atividade do professor Todd, mas eu mandei por e-mail hoje. Entendeu? Aí eu... Você está registrando o Classroom desde a PNP, né? Tudo por e-mail. Eu recebi, Raquel. Raquel, Aliás, fecha que o fique áudio. registrado aqui que nós tivemos um intensivão hoje pela manhã. Foi ou não foi, Raquel? Foi, tivemos, com certeza. E teve um atendimento a cliente, não é verdade? Só faltou você me mandar o cafezinho, o iFood. Foi ou não foi? Foi, delivery, foi. Professor Velson, deixar registrado aqui que eu fui citado e correspondi à aluna Raquel. É bem. Perfeito, mestre, perfeito. Tá? Então, semana que vem, né, é isso, né? Atividades para vocês resolverem, pessoal da antiga, né? Pessoal novo não deixa atividade acumular. A gente vai ter um encontro aí para poder fechar a documentação, tá legal? Eu quero fechar essa documentação aí dentro de uma semana, já fazer tudo, tá? A gente consegue fechar até em 2 dias, né? Toda a documentação para poder mandar já, para vocês poderem já dar entrada no estágio, tá? E é isso aí. Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Professor, Oi. eu não consegui, né, fazer o digital, a assinatura digital. Aí teria alguma outra forma de estar resolvendo os documentos sem essa assinatura? Com certeza. Quem não fez digital, a gente vai fazer aquela assinatura, escanear documento, enviar documento, é isso. Tá legal? Ok. Imprimir e escanear. Tá? Sem problema. Ok. Alguma dúvida, gente? Mais alguma? Bom, por mim, então, né, se algum professor quiser falar alguma coisa, por mim está encerrado, tá? E é isso. Professor Franklin está na área, professor Franklin? Põe a cara aí para a gente te ver, professor. Ele falou comigo aqui, viu? Parece que ele foi resolver um probleminha ali. Ele estava Uma falando demanda. comigo aqui pelo chat, uma demandinha, uma demandinha. Demanda, é isso, então. Então tá bom, a gente chama, né? A gente chama. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, importante vocês estarem aqui, tá? E a semana que vem, mesmo encontro, eu vou dividir o tempo com a professora Emanuele aí, e beleza, rumo aí para fechar esse estágio aí de vocês, tá bom? Boa noite aí. a todos, até a segunda. Muito obrigado aí, professor. Os professores precisam ficar um pouquinho aí, só um pouquinho depois. Parar a gravação, Velsen. Ah, não, aqui eu gravo tudo, professor. Não, falando sempre por gentileza, é claro, né? Não é... Agora nós estamos em época de CPI, mestre. É pela ordem, encaminhamento, é Vossa Excelência.